Você provavelmente já conheceu o Atlas. É um dos robôs militares de inteligência artificial mais avançados do mundo do desenvolvimento pela Boston Dynamics. Esse revolucionário agora recebeu upgrades impressionantes e pode executar tarefas super insanas que nenhum outro robô consegue fazer. A Boston Dynamics tem estado no negócio de fabricar robôs de inteligência artificial focados em militares por mais de 2 décadas. Enquanto ela permanece pioneira nesse espaço, há toneladas de outras empresas de robótica que estão surgindo rapidamente e que estão da mesma forma empurrando a fronteira da tecnologia robótica, que é especificamente construída para aplicação militar. Mas antes de qualquer um dos robôs militares mais modernos que foram criados pela dinâmica da Boston, a empresa tinha criado outros robôs incríveis que não eram nada menos do que impressionantes, como esse aqui mesmo. Conheça o Big Dog, um animal de metal feito pela Boston Dynamics em 2005 e um dos seus primeiros robôs militares. Esta besta de 4 patas tem a força e a agilidade de uma verdadeira máquina de guerra e pode transportar equipamentos pesados para soldados através de terrenos acidentados que nem mesmo os veículos militares mais duros conseguem atravessar. Com seu design único e ausência de rodas, ele se move rapidamente, pode vencer obstáculos que venceriam até mesmo soldados mais experientes. Medindo 3 pés de comprimento e 2,5 pés de altura, essa maravilha robótica é sem dúvida do tamanho de uma pequena mula e ainda assim uma máquina de guerra compacta e poderosa. Em 2010, a Boston Dynamics liberou o Big Dog 2.0 para o mundo e a internet então enlouqueceu. Com a sua habilidade de correr a uma velocidade de 5 milhas por hora e enfrentar uma variedade de terrenos, Big Dog foi a mais nova maravilha de engenharia moderna. Entretanto, não havia como negar que esse robô ainda parece um pouco estranho em movimento, então a Boston Dynamics fez melhorias notáveis nele e desenvolveu várias versões com características e designs únicos. Uma dessas versões foi o Little Dog, uma versão menor desse Big Dog que rapidamente se tornou a favorita entre os engenheiros e entusiastas da robótica. Então tinha o Big Dog Olay, um robô com potencial para substituir os desafortunados touros nas arenas de toureiros da Espanha. Mas o mais impressionante com certeza é o Alpha Dog, uma mula robótica que pode carregar um espantoso equipamento de 400 libras em missões com terrenos acidentados. E finalmente, em 2012, a empresa revelou um robô quadrupedal, ainda mais avançado e conhecido como Legged Squad Support System ou LS. Essa versão maior e mais forte do Big Dog era capaz de operar em ambientes extremos e carregar cargas pesadas em distâncias maiores. Mas, apesar do incrível progresso e investimento nesse projeto do Big Dog, a Boston Dynamics acabou tomando a difícil decisão de descontinuá-lo em 2015. Aqui está Mutt, um robô militar super avançado de inteligência artificial da General Dynamics. Mutt significa Transporte Tático Multiutilitário e ele pode acompanhar soldados no campo de batalha e facilitar as viagens através de terrenos difíceis. O Mutt pode carregar um peso impressionante de 1.200 quilos e fornecer até 3.000 watts de potência, o tornando uma ferramenta inestimável para soldados em movimento. Ele pode viajar até 60 milhas em uma única carga, permitindo que os soldados permaneçam em movimento por mais tempo sem se preocupar em ficar sem energia. A General Dynamics está agora trabalhando em levar as capacidades do Mutt para o próximo nível. O Mutt não será mais apenas um veículo de transporte, mas uma máquina altamente inteligente e autônoma. Ele será equipado com inteligência artificial sofisticada que pode avaliar situações e responder a ameaças com rapidez de um relâmpago. E tudo isso mantém os soldados seguros. O Mutt também será capaz de realizar uma grande variedade de funções de combate, deixando os soldados focados apenas em tarefas altamente especializadas que requerem um toque humano, com diplomacia, psicologia e resolução criativa de problemas. Também se espera que o Mutt seja capaz de emular habilidades mais humanas, com reconhecimento facial, análise da fala e processos de tomada de decisão. Com tantos robôs militares da inteligência artificial em sua frota, a Boston Dynamics continua sendo a líder no espaço de robótica militar. Outro de seus primeiros robôs militares conhecidos é o Patman. Este super impressionante robô humanoide foi introduzido em 2009 e é capaz de andar a uma velocidade de 3,2 milhas por hora. O Patman foi projetado para imitar o movimento de soldados reais, com 30 atuadores hidráulicos servindo os seus músculos. Mas isso foi apenas o começo. Em 2011, o Patman foi atualizado para fazer agachamentos e flexões, se tornando mais humano do que nunca. Patman significa Protection Ensemble Task Mannequin, e
e este robô foi criado especificamente para testar o equipamento de proteção usado pelas tropas em situações de combate. Ele pode se mover como um soldado de verdade, andando, correndo, rastejando e dobrando, e com um bônus adicional de ser capaz de resistir a ataques químicos e biológicos. As capacidades não terminam aqui. Esse robô também pode ser programado para fazer coisas que soldados humanos normalmente não conseguem, como navegar por terrenos difíceis, detectar minas terrestres e carregar equipamentos pesados sem se cansar. Com sensores e câmeras avançadas, ele também tem uma consciência situacional superior em relação aos humanos, o que lhe dá uma vantagem significativa no campo de batalha. Em 2015 e 2019, o Patman recebeu atualizações significativas para torná-lo mais sofisticado e uma opção mais econômica para os militares do que soldados humanos. Mas antes do Patman, a Boston Dynamics desenvolveu um robô muito menor e compacto para o exército dos Estados Unidos em 2012. Este robô, chamado Sand Flea, é tão ágil que pode pular sobre um prédio de 2 andares num piscar de olhos. Ele é alimentado por CO2 e pode fazer 30 saltos seguidos antes de ficar sem energia. Mas o que é ainda mais impressionante é a sua capacidade de capturar imagens de vigilância em pleno ar enquanto salta. A Boston Dynamics descreve-o como uma ferramenta útil de vigilância em lugares que são inacessíveis ou muito perigosos para humanos. Então pense nisso como um espião que pode pular sobre paredes e ter uma visão de coisas sem colocar ninguém no caminho do perigo. Essa pulga, na verdade, é originalmente destinada a ser usada no Afeganistão para saltar sobre paredes, olhar ao redor e depois retornar à base. Embora a situação no Afeganistão tenha mudado, é claro que as capacidades do Sand continuam a ser úteis em muitas outras situações. Para fazer essa pulga de areia funcionar, a Boston Dynamics teve que superar vários desafios. Um dos mais significativos é manter este robô estável durante seus saltos para que ele possa registrar imagens claras. Mas o sistema de navegação é tão avançado que os soldados podem até mesmo direcionar ele para saltar em uma janela aberta. Isso é uma precisão bem séria. Enquanto o Big Dog e suas muitas interações eram impressionantes, eles simplesmente não eram rápidos e furtivos o suficiente. Então a Boston Dynamics se propôs a consertar isso e criou o Cheetah, a sua primeira tentativa de dar super velocidade aos robôs. Para garantir que esse robô realmente tivesse uma velocidade fenomenal, a Boston Dynamics procurou a inspiração na natureza. Eles desenvolveram uma coreografia de inspiração biológica das interações entre os pés, pernas e costas do robô para aumentar a sua velocidade. Graças a essa abordagem inovadora, Cheetah pode alcançar uma velocidade de 28,3 milhas por hora, o que é incrivelmente rápido para um robô. O robô Cheetah da Boston Dynamics inspirou robôs de estilo similar de outras empresas e instituições, mais notadamente com o MIT. Em seguida veio um dos robôs mais excitantes e avançados já criados pela Boston Dynamics, o Atlas. O Atlas foi criado pela primeira vez em 2013. A versão mais antiga do robô tinha 1,80 m de altura e pesava 330 kg, e foi baseada no robô Patman, que a empresa tinha criado em 2009. Inicialmente, o Atlas foi projetado para o DARPA Robotics Challenge, uma competição que visava o avanço da tecnologia robótica para ajudar nos esforços de resposta durante desastres naturais e causados pelo homem. Mas desde sua estreia, o Atlas passou por mudanças e melhorias significativas. Em 2016, o robô recebeu um novo design que o tornou mais curto e ágil, com a capacidade de operar tanto dentro como fora de casa. Ele usa sensores em seu corpo e pernas para manter o equilíbrio e sensores LiDAR e estéreo em sua cabeça para evitar obstáculos. Mas talvez a característica mais impressionante do Atlas seja sua habilidade de pular e até mesmo fazer um black flip. Olha essa cambalhota. Não é difícil entender por que o Atlas se tornou o favorito dos fãs no mundo da tecnologia. Em 2018, a próxima geração do Atlas foi introduzida, o que poderia funcionar ao ar livre. Ele foi um grande avanço para a equipe porque permitiu ao robô explorar o ambiente fora do laboratório. Durante o processo de desenvolvimento, novas técnicas foram desenvolvidas e permitiram ao Atlas usar todo o seu corpo com algoritmos complexos no cálculo da velocidade e coordenação de movimento. Ele aprendeu a fazer parkour e pode fazer cada truque com uma taxa de sucesso de cerca de 80%. Até 2021, o Atlas pode terminar um curso de parkour inteiro de forma independente. É uma loucura a velocidade com a qual o Atlas está se desenvolvendo. A equipe Atlas está agora trabalhando para empurrar esse robô aos seus limites, fazendo coisas mais loucas, excitantes e de alta potência que eles podem fazer com ele. Esse empurrão de limites não só beneficia o Atlas, mas também se traduz para todos os outros robôs da Boston Dynamics. Como o Atlas, este robô aqui
é outro dos robôs militares de elite da Boston Dynamics. Aqui está o Spot, um robô compacto e ágil de 4 patas, que pode se locomover ao redor da sua casa, escritório ou ao ar livre. O robô Spot original foi uma mudança de jogo para Boston Dynamics, marcando um ponto de virada significativo na evolução da tecnologia robótica da empresa. O Spot Classic, como é agora conhecido, foi projetado para operar tanto em ambientes internos quanto externos, o tornando uma adição versátil à linha de produtos da empresa. Pesando cerca de 160 libras, o Spot Classic era o Big Dog. Uma das principais inovações que levou a Boston Dynamics a diminuir o tamanho do robô foi a decisão de usar um motor elétrico, que inclusive pode alimentar o sistema hidráulico do robô, ao invés então de usar simplesmente um motor a gás. O Spot Classic resultante se tornou o principal projeto para o modelo Spot, com a empresa o descrevendo como uma máquina que empurra os limites do que é possível com robôs móveis. Com o tempo, a Boston Dynamics continuou a inteirar o projeto Spot, culminando com o lançamento do Spot Mini em 2016. Pesando apenas 55 libras, o Spot Mini era uma versão menor e mais compacta do robô Spot original. Nos anos seguintes, a Boston Dynamics largaria o moniker Mini e simplesmente se referiria ao robô como o Spot. Além do seu tamanho menor, o Spot também era notável por ser um robô totalmente elétrico que podia funcionar por até 90 minutos com uma única carga. Um ano após o seu lançamento inicial, o robô recebeu um novo e mais icônico design amarelo, que desde então se tornou sinônimo da marca Boston Dynamics. Uma das características marcantes do Spot é a sua capacidade de realizar uma ampla gama de tarefas, graças em parte à inclusão de um braço em alguns modelos. Esse braço permite que o robô abra portas, pegue objetos e execute outras tarefas úteis. Spot se tornou altamente versátil com o tempo e continua a revolucionar o campo da robótica. Usando dados de suas câmeras, ele é capaz de detectar e evitar obstáculos enquanto se localiza em um mapa e navega autonomamente através de qualquer espaço que seja dentro ou fora de casa. Também foi atualizado para ser capaz de executar uma ampla gama de funções, incluindo coleta de dados, monitoramento de locais, exploração de terrenos e tarefas personalizadas. Isto fez do Spot um bem valioso nos militares, hospitais, polícia e bombeiros e locais de construção. Outra característica impressionante desse robô é a sua capacidade de carregar até 14 kg de equipamento, o tornando uma ferramenta valiosa para pesquisa e exploração de campo. Seu braço é equipado com uma poderosa pega que pode pegar, carregar e arrastar itens, enquanto a sua câmera 4K e seu iluminador LED podem inspecionar objetos em grandes detalhes. O Spot pode até mesmo realizar tarefas complexas como válvula giratória e alavancas. Em junho de 2020, a Boston Dynamics tornou o Spot comercialmente disponível aos consumidores por $74.500, fazendo um marco significativo na história da empresa. Desde então, o Spot tem sido usado em grande variedade de aplicações, incluindo operações de busca e resgate, pesquisa científica e inspeções industriais. A capacidade do Spot de criar mapas 3D de locais e identificar objetos interessantes poderia torná-lo uma ferramenta valiosa na exploração espacial. E a capacidade de seu braço de coletar amostras poderia ser crucial na coleta de dados de outros planetas. No futuro, poderemos ver o Spot explorando Marte e outros planetas, ajudando a expandir o nosso conhecimento do universo e a expandir os limites do que é possível com a tecnologia robótica. O Spot foi visto recentemente desempenhando tarefas militares após ter sido destacado pelo exército francês durante os exercícios militares. O exército francês tem explorado os usos potenciais dos robôs na guerra e tem testado o Spot como uma ferramenta de reconhecimento em seu último exercício de treinamento de 2 dias. A École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, a principal escola militar da França, compartilhou fotos do exercício no Twitter, que mostrou o Spot seguindo soldados de forma atenciosa através de terrenos acidentados e escaneando o ambiente com a sua câmera e sensores. Durante os 2 dias de treinamento, os soldados realizaram vários cenários, incluindo ações ofensivas e defensivas e testes de combate urbano, com cada cenário sendo realizado usando apenas humanos e depois com humanos e robôs trabalhando juntos. O Spot foi capaz de navegar com sucesso em terrenos desafiadores, reunir inteligência e fornecer apoio aos soldados de várias maneiras. E enquanto os robôs Spot e Atlas da Boston Dynamics estão rapidamente entrando em ações nas operações militares, o número crescente de robôs militares de outras empresas de robótica também estão chegando. Conheça Dougal, uma máquina implacável e confiável da General Robotics, que está rapidamente ganhando aclamação como sendo o futuro do combate. Essa maravilha mecânica é projetada para ajudar os soldados nas situações mais desafiadoras e para servir como um cão de guarda inabalável no campo. Com a sua pistola Glock de 9mm sempre pronta, Dougal
é a derradeira máquina de combate tático. Com seu tamanho compacto e construção leve de apenas 10 quilos, Dougal é uma força formidável que pode ser facilmente transportada para qualquer lugar. Ele pode ser implantado em uma variedade de cenários de combate, como operações antiterroristas, resgate de reféns e combate corpo a corpo. O Dougal também pode ser usado para a remoção de funis fatais, guerra urbana e até mesmo túneis e guerra subterrânea. É compatível com pistolas pequenas como a Glock 26 e a Sig Sauer P320 SC, que podem ser montadas com um simples clique. Com seu sistema de áudio bidirecional, o Dougal é ótimo para facilitar negociações no campo. E com seu seguro sistema de comunicação sem fio 2.4 GHz, ele pode transmitir informações cruciais para os soldados em tempo real. Esse robô também tem um inovador mecanismo de subida de escadas de um botão que lhe permite atravessar terrenos difíceis com facilidade. O Dougal também não é apenas um robô sem mente. Ele é equipado com um sistema abrangente de consciência situacional que permite que ele funcione dia e noite. Suas 8 câmeras de vídeo coloridas e 5 canais selecionáveis em tempo real proporcionam uma visão de 360 graus do entorno. E com sua iluminação variável quase infravermelha, também pode detectar objetos em condições de baixa luminosidade. E aqui está a GuardBot, um robô de vigilância militar desenvolvido pela GuardBot Incorporated. O GuardBot é um robô anfíbio de última geração. Foi projetado para conquistar qualquer tipo de terreno. Com seu avançado mecanismo de rolagem, este versátil dispositivo pode atravessar neve, areia, sujeira e até mesmo água com facilidade. Seja monitorando um local remoto ou conduzindo missões de reconhecimento, o GuardBot é a ferramenta perfeita para qualquer operação de vigilância. Ele vem com uma variedade de tamanhos, desde um minúsculo modelo de 5 polegadas até um colossal de 7 pés de diâmetro. Isso permite que ele seja usado para uma variedade de aplicações, desde vigilância oculta até operações militares em larga escala. O GuardBot é equipado com 2 câmeras de vigilância de alta resolução, que podem capturar imagens cristalinas a partir de qualquer ângulo. Ele também possui microfones que podem captar sons à distância, lhe permitindo detectar até mesmo os mais fracos ruídos. Com suas capacidades de GPS, o GuardBot pode ser controlado remotamente via satélite, o tornando uma ferramenta de vigilância perfeita para locais de difícil acesso. Enquanto ainda está em desenvolvimento, estima-se que ele possa custar até $100 mil. Entretanto, os militares já estão mostrando interesse em usar essa tecnologia avançada em suas futuras implantações. E é fácil ver o porquê. Quando o GuardBot se tornar disponível nos mercados, haverá pouca ou nenhuma necessidade de guardas humanos. A robótica militar não é exclusivamente combativa. Robôs como o Safer foram projetados especificamente para a prevenção de riscos. Safer é um robô militar humanoide desenvolvido pela Virginia Tech e um exemplo brilhante do que a fusão de tecnologia avançada e a engenhosidade humana pode alcançar. Com 5 pés e 10 polegadas e pesando 143 libras, Safer é um robô totalmente autônomo que foi projetado para combater incêndios em embarcações navais. Safer foi fabricado pela primeira vez em 2014 e desde então, o Escritório de Pesquisa Naval tirou as lições aprendidas com o desenvolvimento do Safer e as aplicou para criar protótipos robóticos ainda mais avançados. Essa nova máquina, que é construída para priorizar a mobilidade e capacidade autônoma, lhe permite navegar em espaços apertados e realizar uma gama de funções a bordo, além do combate a incêndios. Estes protótipos de próxima geração estão previstos para a experimentação no próximo ano, com o objetivo final de revolucionar a manutenção a bordo e a remoção de perigos. E como o programa Safer continua a evoluir e melhorar, o futuro dos sistemas não tripulados na estratégia de ciência e tecnologia da Marinha parece mais brilhante do que nunca. Tanto quanto os robôs de inteligência artificial foram ferozmente desenvolvidos para substituir completamente os soldados humanos no campo de batalha em alguns anos, os robôs que são projetados para proteger os soldados humanos estão se tornando rapidamente um mainstream. Aqui está o PackBot, o robô tático de ponta desenvolvido pela Robotex, para revolucionar as operações militares e policiais e proteger soldados humanos em situações perigosas. O PackBot foi projetado especificamente para o descarte e reconhecimento de bombas. Desenvolvido pela iRobot, este inovador robô é pequeno, mas poderoso, robusto e operado remotamente. Ele pode manobrar por terrenos desafiadores, subir escadas e superar obstáculos para alcançar áreas inacessíveis ou perigosas demais para os humanos. Ele é equipado com um conjunto de sensores avançados que podem detectar materiais perigosos, agentes químicos e dispositivos explosivos, garantindo a segurança do pessoal militar que o manuseia. Além disso, o robô pode transmitir imagens de vídeo ao vivo para o operador, permitindo que ele tenha uma visão clara da situação antes de se envolver em uma missão.
O Packbot também pode ser personalizado com diferentes acessórios e ferramentas para atender a várias missões. Por exemplo, ele pode ser equipado com um braço de garra para manipular objetos, uma colher para cavar ou mesmo um cortador para quebrar barreiras. Sua tecnologia avançada permite que ele opere em ambientes agressivos, desde montanhas geladas até desertos escaldantes, sem comprometer seu desempenho. Também é projetado para resistir aos rigores da batalha, o tornando um bem indispensável na linha de frente. Conheça o K-MAX, o helicóptero não tripulado que está mudando o jogo para a logística militar. O K-MAX é usado pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos no Afeganistão para transportar até 6.000 libras de carga para as tropas no campo. E sem piloto a bordo, o K-MAX pode voar para áreas perigosas onde é muito arriscado para aviões tripulados. Equipado com tecnologia avançada de inteligência artificial, o K-MAX pode navegar em terrenos complexos e evitar obstáculos por conta própria. O K-MAX não é apenas um drone, é um robô militar projetado para trabalhar ao lado de tropas humanas. Ao carregar suprimentos, munições e outros itens críticos, o K-MAX libera os soldados para se concentrarem em suas missões e permanecerem seguros. E com o K-MAX no trabalho, as tropas podem conseguir o que precisam quando quiserem, não importa onde estejam. Outro robô que está ganhando rapidamente relevância no mundo dos robôs militares é o Themis. Themis está mudando rapidamente a face da guerra moderna e foi projetado especificamente para situações de combate. É um pequeno veículo terrestre não tripulado que se parece com algo direto de um filme de ficção científica. É projetado para ser resistente e robusto, com um sistema de infantaria modular híbrido, rastreado, que pode navegar até mesmo nos terrenos mais difíceis. Themis é projetado para suportar até mesmo as condições mais duras do campo de batalha. A sua cobertura externa é feita de materiais de alta resistência que podem resistir a danos causados por balas, estilhaços e até mesmo explosões. Isso significa que ele pode continuar operando mesmo com fogo pesado. Seja em terreno acidentado ou em campo de batalha com obstáculos, ele pode lidar com tudo isso com facilidade. Uma das características mais impressionantes do Themis é a sua versatilidade. Ele pode ser equipado com uma gama de armas, incluindo uma metralhadora pesada de 12,7 mm. Isso o torna perfeito para uma grande variedade de situações de combate, desde apoio à infantaria até a guerra urbana. E como é não tripulado, ele pode operar em áreas que são muito perigosas para soldados humanos. Mas não é apenas forte do lado de fora, ele também é altamente inteligente por dentro. É equipado com sensores e câmeras avançadas que permitem ver e ouvir tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ele pode detectar movimentos inimigos, identificar ameaças potenciais e até mesmo se comunicar com outras unidades no campo de batalha. Mas o Themis não é apenas uma máquina assassina, ele também foi projetado para ser altamente inteligente e adaptável. Ele pode analisar o campo de batalha em tempo real e tomar decisões em segundos com base na situação. Isso significa que ele pode responder às mudanças nas condições mais rápido do que qualquer soldado humano jamais poderia responder. Além de suas capacidades de combate, Themis também é projetado para ser modular. Isso significa que ele pode ser personalizado para se adequar a uma grande variedade de missões, quer seja reconhecimento, vigilância ou busca e resgate. O Themis pode ser equipado com ferramentas necessárias para realizar o trabalho. É uma incrível peça de tecnologia que está mudando a face da guerra moderna. Já imaginou um veículo militar que poderia se transformar como um personagem de filme de ficção científica favorito? Bem, o Black Knight Transformer não é um personagem fictício. É um verdadeiro veículo aéreo não tripulado que pode se transformar em um veículo terrestre. Imagine só, o Black Knight Transformer voando acima das nuvens, escaneando o terreno abaixo com seus avançados sensores. Então, com o toque de um interruptor, ele se transforma em um veículo terrestre, pronto para enfrentar qualquer desafio no campo de batalha. É como ter um veículo super-herói à sua disposição. Mas o Black Knight Transformer não é só para se mostrar, não. É um robô militar altamente funcional que pode servir a múltiplos propósitos. Precisa reunir inteligência? Sem problemas. O Transformer pode conduzir missões de reconhecimento e vigilância com facilidade. Precisa transportar suprimentos para um local remoto? O Transformer Black Knight pode transportar carga e equipamentos como um caminhão. E o que é mais legal é que ele pode operar de forma autônoma, o que significa que ele pode tomar decisões por conta própria sem a intervenção humana. Ou ele pode ser controlado remotamente, permitindo a entrada e o controle humano. Isso o torna um veículo versátil e adaptável para uma variedade de missões militares, e um bem inestimável na logística militar. Como a tecnologia da robótica militar continua a crescer, continuaremos a ver cada vez mais robôs de inteligência artificial super avançados que serão capazes de realizar missões militares com grande proficiência, e possivelmente até melhor do que exércitos humanos. Exércitos de robôs militares autônomos também estão sendo desenvolvidos rapidamente, e em mais de uma década, a guerra militar será um assunto completamente robótico.
Qual desses super avançados robôs de inteligência artificial militar você achou mais intrigante? Vamos saber as suas respostas nos comentários abaixo.